Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. E hoje eu trago-vos um conteúdo que eu posso dizer que realmente já foi muito pedido aqui no canal e no Instagram. Mas é um conteúdo que eu demorei um bocadinho mais que aquilo que eu previa a prepará-lo e vou dar-vos aqui uma pequena explicação sobre o porquê. Hoje teremos um vídeo com 5 receitas preparadas na Air Fryer. E eu demorei um pouquinho, não que eu não use a minha Air Fryer, eu uso a minha Air Fryer muitas vezes ao longo da semana mesmo. É um utensílio, um eletrodoméstico que eu adoro. Já é a minha quarta Air Fryer em 10 anos, então realmente é algo que eu gosto bastante. Só que eu gosto de vos trazer receitas propriamente ditas. Eu não sou aquela pessoa que vos vá mostrar num vídeo de receitas da Air Fryer que vos vá mostrar a preparar douradinhos ou a preparar alguma coisa que seja processada que compremos no supermercado e que seja chegar a casa e colocar dentro da Air Fryer. Isso não vai acontecer nestes vídeos. Eu gosto de vos trazer realmente receitas e isso demora-me um bocadinho de tempo a preparar, porque todas elas eu necessito de as testar antes. Eu podia estar a fazer pela primeira vez, gravar e depois, se não ficasse bom, eliminava os vídeos, voltava a testar. Mas realmente eu gosto de primeiro testar a receita e depois então gravar com toda a calma do mundo. E isso demora o seu tempo porque, é assim, as coisas que aparecem aqui nos vídeos são as coisas que eu faço cá em casa, portanto, todas as refeições que aparecem aqui nos vídeos é aquilo que nós comemos. E quando eu testo uma receita, eu aponto a receita no meu caderno, na minha capa, e depois eu tento deixar passar aí umas 2 semanas até voltar a repetir. Então este processo acaba por se tornar um pouquinho lento, até porque eu também tenho os restantes vídeos para alimentar aqui no canal, então é um processo que acaba por ser um pouquinho mais lento. Eu realmente gostava de vos trazer conteúdo da Air Fryer com mais regularidade e espero conseguir fazê-lo, vou tentar organizar-me, até porque eu queria também gravar um vídeo com 5 receitas doces na Air Fryer, então é algo que eu tenho tentado organizar. Portanto, vamos ver se eu vou conseguir ser um bocadinho mais rápida na criação deste conteúdo. Mas hoje temos então 5 receitas, todas elas deliciosas, todas elas testadas por mim e eu espero que vocês realmente gostem deste conteúdo, que partilhem com os vossos familiares, com os vossos amigos nas redes sociais, porque é algo que eu gosto muito de fazer, este tipo de vídeos na Air Fryer e eu acho que ficou interessante. Neste momento eu tenho a Air Fryer da marca Cosori de 5,5 litros. Gosto bastante dela, mas vou fazer a review depois noutro vídeo para este também não ficar demasiado extenso. Realmente é a quarta Air Fryer que eu tenho em 10 anos. A primeira que eu tive foi uma da Tefal, depois tive aquela que vos mostrei aqui no Pingo Doce, que é do que eu comprei no Pingo Doce, que há aqui review, há vários vídeos nela, que é a da Joca. Depois tive uma que nunca apareceu aqui nos vídeos, que foi-me oferecida pela Banggood para experimentar, que era uma air fryer daquelas tipo forno, e sinceramente eu não gostei dela, e então ela nem sequer apareceu por aqui. Porque é como eu vos digo, eu testo as coisas e depois é que eu vos mostro. Principalmente se for assim oferecida, não é? Porque se for eu a comprá-la, eu posso testá-la e logo a seguir dizer-vos que não gosto dela. Mas quando é assim oferecida, eu testo as coisas. Se elas forem boas, aparecem por aqui. Se não forem, nem sequer aparecem. E aquela não apareceu porque eu não gostei. Usei várias vezes, mas não era bem a minha praia. E agora comprei esta da Cosori e estou bastante satisfeita. Mas como vos disse, a review vai aparecer num outro vídeo em separado que eu acho que fica melhor. Agora, sim, vamos às receitas. Acho que já chega de conversa. Espero que vocês gostem daquilo que eu vos trago neste vídeo e que desfrutem. Começamos esta nossa série de receitas na Air Fryer com uma receita de costela de porco com laranja e mel que ficou assim deliciosa. Eu utilizei uma costela daquelas mais estreitinhas, que para mim é mais suculenta, eu gosto mais. O que eu fiz foi começar por temperá-la com sal e também com pimenta.
Eu coloquei-a logo diretamente na air fryer, temperei com sal e com pimenta de um dos lados e depois eu virei a costela, virei os pedacinhos de carne e temperei do outro lado da mesma maneira, também com sal e com pimenta. Porque depois o outro tempero nós iremos fazê-lo à parte e pincelar a nossa carne com ele. Vai ficar delicioso, garanto-vos. Então façam isso, temperem muito bem com sal e com pimenta para depois prosseguirmos para o resto do tempero. E para isso eu utilizei ketchup, cerca de 2 colheres de sopa de ketchup para aquela quantidade de carne era mais do que suficiente. Então eu coloquei numa tacinha as 2 colheres de sopa de ketchup, juntei-lhe também uma colher de mel, uma colherzinha assim não muito cheia, para também não ficar muito doce, de mel. Misturei um pouco, juntei-lhe também mostarda, que dá assim um picantezinho delicioso, cerca de meia colher de sobremesa de mostarda. Misturei os ingredientes ali um pouco e depois vamos juntar o sumo de laranja. Eu tinha umas laranjas bastante sumarentas, então coloquei o sumo de uma laranja, espremi para dentro da taça e misturei muito bem para formarmos então aqui um molho que possamos pincelar a nossa carne com ele. E neste caso eu fiz exatamente como no início, eu coloquei molho de um tempero de um dos lados da carne, virei-a e fiz o mesmo do outro lado. Depois vocês vão ter que ter atenção no tempo de cozedura desta carne e também na temperatura, não pode ser muito alta, porque senão a parte do mel vai caramelizar muito facilmente. Então convém vocês começarem aí com uns 170, 180 graus, para a carne cozinhar e não começar logo a ganhar muita cor. E o tempo de cozedura também vai depender bastante da vossa air fryer, então coloquem ali uns 10 minutos, ou podem colocar 15 como eu coloquei, mas a meio verifiquem, virem a carne e vão acrescentando tempo até ela estar bem cozinhada e bem caramelizada, fica deliciosa. Depois de pronta, eu cortei em pedaços mais pequeninos e coloquei no prato de servir com mais gomos de laranja, que, assim, na minha opinião, a laranja casa muito bem com carne de porco e estes temperos casam muito bem entre si. A laranja, o ketchup, o mel, a mostarda, fica mesmo muito bom. Air fryer fica um bocadinho suja, mas nada que não dê para colocar de molho e depois fica impecável. Então façam isso, coloquem no prato de servir, ponham mais uns gomos de laranja, polvilhem com ervas frescas, salsa, coentros, aquilo que vocês gostarem. Nós cá não gostamos de coentros, então eu utilizo quase sempre salsa picada. E sirvam a vossa costela, tenho a certeza que vai fazer sucesso, ela fica assim deliciosa mesmo. Eu às vezes sinto falta de receitas de acompanhamentos que podemos fazer na airfryer e essa é a minha segunda sugestão aqui deste vídeo. São uma espécie de legumes grelhados que vocês podem fazer na airfryer, que é super rápido e que vai fazer ali um acompanhamento muito bom, por exemplo, para uns bifes, para uma carne grelhada, até para uma carne assada. Fica mesmo muito bem e é muito fácil de fazer. Então, eu tenho quase sempre, quase todas as semanas, legumes cozidos a vapor no meu frigorífico. Faz parte da minha meal prep, é uma coisa que eu gosto muito de ter e desenrasca um acompanhamento no instante. Neste dia, eu tinha também umas batatas que eu cozi e que me sobraram, e então eu resolvi acrescentar aqui aos meus legumes, cortei-as em pedacinhos mais pequenos e eu coloquei tudo neste pirex quadrado porque ele tem o tamanho perfeito para o cesto da minha air fryer, ele cabe lá na perfeição. Então eu coloquei os legumes cozidos a vapor, coloquei as batatas e depois temperei porque nada daquilo estava temperado. Então coloquei sal, coloquei pimenta, juntei alho em pó, juntei mistura de ervas secas, mas vocês depois podem acrescentar aqui aquilo que vocês mais gostarem. Pimentão doce, páprica, não sei, aquilo que vocês realmente mais gostarem, vocês podem colocar nestes legumes. Juntei só um fio de azeite e misturei bem e levei então para a air fryer para cozinhar.
Aqui o tempo eu pus a 180 graus, o tempo coloquem alguns minutos e vão vendo. Convém que os legumes fiquem bem quentes e comecem a dar aquela tostadinha para ficarem bem saborosos e com um aspecto de realmente legumes grelhados. Então foi isso que eu fiz. Eu vou pondo ali uns 5 minutos e depois vou controlando o tempo necessário. Servi com salsa picada fresca por cima, porque quando eu tenho em casa ponho em quase tudo e já está. É um acompanhamento muito, muito bom. Vamos para a terceira receita do nosso vídeo e eu trago-vos uma sugestão de lombinho de porco assado. O lombinho de porco é uma carne muito tenra que eu gosto particularmente para fazer de várias formas. No meu blog vocês encontram imensas receitas de lombinho de porco. Esta em particular eu tentei simplificar ao máximo. São receitas assim para jantares de semana, então eu acho que realmente devemos descomplicar. Então, o que é que eu fiz? Eu preparei um molho numa taça, coloquei páprica fumada, alho em pó, aquela mistura de ervas que eu compro no Lidl, que já vos falei muitas de vezes aqui no canal, que eu gosto bastante. Coloquei ali algumas colheradas. Depois juntei gotas de molho piripiri que eu compro no Continente, que é o clássico e que eu acho que é muito saboroso. Pus também ali algum. E esta quantidade depende muito do gosto pessoal. Então, se vocês nem sequer toleram picante, por exemplo, se têm crianças, o meu conselho é que temperem o lombinho de porco com pimenta para ficar saboroso e não ter então o excesso de picante. Juntei um fio de azeite apenas para dar ali uma liga no meu molho e poder ser mais fácil de o espalhar por cima do lombinho. A carne eu temperei-a diretamente com sal. Eu gosto mais, acho que fica melhor temperar a carne diretamente com o sal e depois colocar então o restante do tempero. Então o que eu fiz foi colocar o lombinho na tábua, temperá-lo com sal de um lado, temperar com sal do outro. Tenham esse cuidado de temperar as vossas carnes dos dois lados. E depois espalhei o molho por cima do lombinho. A mesma coisa, tanto de um lado como do outro, não esquecer, é muito, muito importante. A nível de cozedura da carne, eu pus lá 180 graus, pus 15 minutos, mas eu nunca deixo passar os 15 minutos sem vigilância, então eu vou vendo, vou virando, vou acrescentando tempo, às vezes diminuo a temperatura se eu vir que está a ganhar muita cor e que ainda não está cozinhado. E depois o lombinho, depende também muito do ponto que vocês gostam da carne. Se gostarem dela mais mal passada, têm que deixar menos tempo. Se gostarem dela bem passada, têm que deixar mais tempo. É tudo uma questão de gosto e também é necessária então aqui uma certa sensibilidade. Vocês vão vendo, vão testando e vai ficar muito saboroso, garanto-vos. O que eu fiz foi fatiar a carne, colocar num prato para servir, pôr ervas frescas, salsa, vocês vão se cansar de ver neste vídeo, eu gosto muito de salsa. E depois servi, foi o nosso jantar com um arrozinho e uma salada e estava muito, muito bom. Neste dia eu tinha uns pedaços de perna de peru que deixei a descongelar. Era para fazer outra coisa, confesso-vos, mas quando cheguei à hora de fazer o jantar, apeteceu muito fazer umas espetadas. Então eu peguei na carne do peru, dei ali uma limpadelazinha para tirar ali aquelas gorduras maiores e cortei em cubos. Temperei com sal, temperei com pimenta. No caso eu usei uma mistura de 4 pimentas, mas podem temperar com pimenta branca ou com pimenta preta, como vocês gostarem mais. Eu temperei então assim, coloquei alho em pó também, que tinha por casa, então é uma coisa que eu gosto bastante. Pus desta vez não a mistura de ervas, mas salsa desidratada, que também tinha. Temperei com sumo de limão, porque eu acho que o peru fica muito bem com sumo de limão, então foi o que eu fiz. Misturei bem e deixei ali a marinar uns minutos enquanto preparava os restantes ingredientes para as espetadas. Eu tinha um pimento no meu frigorífico, também a necessitar de ser utilizado, então o que eu fiz foi lavá-lo, limpá-lo muito bem por dentro, tirar aquelas sementes,
tirar aquelas membranas e cortar em cubos não muito pequenos, para ficar bem ali também com o tamanho da carne do peru, o tamanho que eu cortei a minha carne. Então eu cortei o pimento em cubos, cortei-o todo. E eu também decidi utilizar chouriço nas minhas espetadas, então eu tinha chouriço daquele mais corrente no frigorífico, cortei-o às rodelas e vocês aqui podem utilizar os ingredientes que mais gostarem. Se quiserem pôr pedaços de bacon, se quiserem pôr batatinhas pequenas daquelas já cozidas, vocês podem pôr, já ficam as espetadas, fica com a carne, fica com os acompanhamentos, fica com tudo. Então abram alas à imaginação e utilizem os ingredientes que vocês mais gostarem. Para fazer as espetadas eu tenho estes espetos que são reutilizáveis, já vieram com a minha air fryer e eu fui intercalando os ingredientes: chouriço, peru, pimento, peru, chouriço, novamente peru. Fui assim intercalando para fazer umas espetadas que ficassem apelativas e que ficassem boas, que é ainda o mais importante. Então eu fiz isso para toda a carne, consegui fazer 4 espetadas, o que rendeu bastante. E lá está, vocês podem fazer com os ingredientes que mais gostarem. Depois eu coloquei essa grade que vem também com a minha air fryer, pus as espetadas nela, porque assim não está em contacto com qualquer tipo de líquido, com qualquer tipo de gordura. E a única coisa que eu fiz foi também pôr um bocadinho de spray de azeite por cima das minhas espetadas, para elas cozinharem e ficarem com aquela corzinha bonita que toda a gente gosta, não é? Na carne. Então foi o que eu fiz, coloquei ali um pouquinho de spray e pus-las a cozinhar. O tempo, vocês já sabem, é uma coisa muito variável, então ponham 180 graus, ponham uns 15 minutos, vão virando, vão vendo, vão acrescentando o tempo e cozinhem até as vossas espetadas estarem assim bem grelhadinhas, como se fossem feitas no churrasco. Fica ótimo. Para servir, eu optei por colocar as espetadas então no prato, acrescentei gomos de limão, porque eu sou aquela pessoa que gosta de comer a espetada e colocar ali umas gotinhas de limão por cima da minha carne. Eu acho que fica mesmo saboroso. Então eu aqui também já pus algumas para vocês verem, algumas gotas, mas gosto de servir assim com gomas de limão para que cada um possa colocar por cima da sua espetada conforme gosta ou não gosta. Eu gosto, o Bruno, por exemplo, não gosta, mas é super válido, então é isso que eu gosto de fazer. Para a última receita, eu guardei algo bem especial, uma barriga de porco, uma entremeada feita na air fryer. Vocês vão me dizer que demora muito tempo, mas eu garanto-vos que foi bem mais rápido do que no forno. Obviamente não é uma receita muito prática para dias de semana, mas fica aqui a sugestão se vocês quiserem fazer, ou de fim de semana, num feriado. Fica muito bom e dá perfeitamente para prepararem então na air fryer. Vocês têm que ter um pedaço de carne adequado ao tamanho do vosso cesto. No caso, o meu pedaço tinha 1,2 kg, era bem grande, mas como a minha air fryer também é grandinha, deu perfeitamente. Estava um tamanho perfeito para colocar na minha air fryer. Eu comecei por dar uns cortes na carne, do lado da carne mesmo, para que o tempero entrasse bem na carne. E depois dei também uns cortes, mas mais superficiais na parte da pele. Foi mais complicado porque a minha faca não estava a cortar muito bem, mas eu consegui fazer isso. Depois do lado da carne eu coloquei os temperos e temperei com sal e com pimenta, no caso mistura de pimentas, e é preciso temperar esta carne muito, muito bem para ela ficar com sabor. Então coloquem um bom tempero de sal, de pimenta e depois ponham aquilo que vocês mais gostam. Eu juntei páprica fumada, eu juntei mistura de ervas. Vocês podem colocar alecrim, por exemplo, se não quiserem colocar mistura de ervas. Mas
eu garanto-vos que vai ficar muito bom. Vocês podem pôr alho picado ou alho em pó, um fio de azeite que é para os temperos agarrarem muito bem na carne e depois deem assim uma massagem, que a vossa entremeada vai precisar de uma massagenzinha, está muito cansada. Então deem uma massagem na carne para os temperos entrarem muito bem. E eu coloquei a carne, a entremeada com a carne virada para cima e reguei com sumo de limão. Isto ficou a marinar durante 1 hora dentro da minha air fryer. Foi uma coisa que eu fiz para os temperos entrarem melhor na carne. Por isso que eu digo que realmente é uma receita que fica melhor feita no fim de semana, com mais tempo. Depois de passado 1 horinha, eu coloquei-a então a cozinhar. E aqui eu pus uma temperatura baixa, pus 160 graus, 15 minutos e fui acrescentando tempo conforme necessário. Sempre com a carne virada para cima para cozinhar. Depois, nos últimos momentos, quando a barriga de porco lá na entremeada já estava cozidinha, o que eu fiz foi virar ao contrário, pôr a pele para cima, aumentar a temperatura, pus a 200 graus, foram cerca de 5, 6 minutos, mas o tempo vai variar bastante, e deixei-a a cozinhar para a pele ficar bem tostada. Pronto, foi isto que eu fiz e a barriga de porco ficou deliciosa. Vocês podem ouvir aqui no vídeo, eu vou-me calar, quer dizer, não sei, vocês conseguem ouvir na mesma. Eu a cortar a carne e a pele super crocante. Eu fatiei-a toda, coloquei no prato e servi com um arrozinho de legumes, com uma saladinha. Estava tão boa, tão boa mesmo. Vou-vos dizer, fiquei muito fã de fazer entremeada de porco na air fryer. Foi mais rápido do que no forno e ficou muito bem. Espero então que este vídeo vos possa ser útil, que consigam tirar ideias. Como sabem, existe já alguns vídeos com receitas da Air Fryer aqui no canal. Eu vou deixá-los todos linkados na caixa de descrição para vocês poderem ver. Lá também mostro-vos várias receitas diferentes, por isso eu acho que é super válido vocês verem. Fica a promessa de tentar trazer mais conteúdo da Air Fryer, mais vídeos deste género e fazer então um videozinho de doces na Air Fryer, que é algo que também já me pediram várias vezes. Então está em estudo, assim que possível eu vou começar a gravar e trago-vos esse vídeo. Eu gosto de trazer sempre uma compilação de 5 receitas. E é isso também que faz com que este conteúdo demore um pouquinho mais. Mas pronto, espero que tenham gostado, deixem ficar o likezinho no vídeo, subscrevam o canal se vocês são novos por cá e nós vemos no próximo. Até lá, um beijinho grande e tchau!